Muy bien, está grabando entonces. Buenos días para todos más una vez. Vamos a iniciar la clase. Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso. No, gira. Ya. No gira ainda. Muy bien. Continuamos en la parte de la región del abdomen. Toca ver ahora la parte de intestino grueso. Ayer terminamos la parte de intestino delgado. Vimos ahí el mesenterio, súper interesante del intestino delgado. Y ahora vemos el intestino grueso, que si bien comparando con el intestino delgado, este aquí es más corto, es bien más corto, por ahí tiene mucho más detalles importantes para aprender, ¿sí? Tiene mucho más detalles, muchas más características interesantes aquí cuando hablamos del intestino grueso. Capítulo 115, deixa eu abrir aqui. Nem vi o celular hoje. Capítulo 115, en el cuarta edición del libro, se encuentra en la página 1457. Y ahí vamos a ver esa parte bien interesante, que es intestino grueso. Y cuando hablamos de intestino grueso, vamos a ver que intestino grueso, ¿qué pasó eso? Eita, sí. Peraí, vou responder essa mensagem, desculpa. Intestino grueso, vamos a ver generalidades, que vai ser esto aqui, que é bastante interesante. Deixa eu ver. Que es la parte del tubo digestivo que va a seguir al ileum, como dice ahí. Sigue al ileum y va a ser la parte más gruesa. Va a ser la parte final ya va a ser la parte final ya del tubo digestivo, ¿no? Que va a exteriorizarse en el ano, el anos. ¿Eh? Interesante eso. Entonces, estoy viendo aquí solamente aquí. Essa mensagem e passar aqui. E mandei já a mensagem. Muy bien, estoy aquí con vocês agora, desculpa. Generalidades del intestino grueso es la porción del tubo digestivo que va a continuar después del intestino delgado. El intestino delgado, la última porción del intestino delgado, vimos que aparte del ileum. Y ahí el ileum, cuando se une al intestino grueso, a primera parte del intestino grueso, que ahí va a ser el ciego, ahí se va a formar la unión, la ileocecal aquí, que va a tener una válvula. Vamos a hablar de esa válvula también después. Y importante aquí que el intestino grueso va a ir después hasta el ano, va a exteriorizarse, va a salir a través del anos, la materia fecal que va a exteriorizarse ahí en ese punto. Muy bien. Y aquí vemos una imagen de Netter mostrando sobre el intestino grueso. Que el intestino grueso es bastante interesante, muy interesante, porque ahí estamos viendo primeramente, aquí sería tercera parte, segunda parte del duodeno, tercera parte del duodeno, cuarta parte del duodeno, y ahí comienza aquí el yeyuno, chirose el yeyuno, ahí el yeyuno debería ser aquí, y después es el ileum en esa parte aquí, el ileum que va a terminar uniéndose ahí con el intestino grueso ya, que va a ser la parte del ciego. El ciego es la primera porción del intestino grueso, ¿no? Y ahí se va a formar la válvula, la unión ileocecal aquí. Unión ileum con ciego. Y ahí se forma, tiene una válvula incluso, que va a ser válvula ileocecal también. Muy bien. Y el intestino grueso, que es el tema de la aula de hoy, que tiene unas características muy interesantes. Él va a tener forma de un go, de un arco de fútbol.
¿eh? Que va a tener un lado derecho, un lado izquierdo y va a tener un travesón, la parte que se va a llamar justamente el colon transverso. Escribe aquí. Transverso. Y luego sigue, ainda no terminó ahí, el intestino grueso. Él va a ser, debe ser ese micrófono que inventé aquí, Paula. Hola, sí, ¿está saliendo o som o no? Esse é o microfone que eu inventei aqui que quebrou. Aqui também tá ruim. Está ruim, então essa coisa. Vou sair desse microfone. Vai ficar o microfone del. Tá falhando, sim. Sim, deve ser. Vai ser o microfone. Deixa eu tirar daqui isso. Vai sair. Opa, girei para lá. Tchau. Se isso cair, vai ser um prejuízo. Espera aí. Tira isso. Aí pode cair. Isso aqui vale muito. Entonces, ahora ficou con el micrófono del monitor, né? Vou ter que gritar mais agora. Mais ainda. Aí, vou aproximar aqui. Melhorou. Aí, me aproximo aqui na tela para poder ouvir melhor. Vocês ouvirem melhor. Entonces, el colon, el intestino grueso, que va a tener la forma de un go. Gracias. Va a tener la forma de un go, un arco de fútbol. Que va a tener un lado derecho aquí, un lado izquierdo aquí y un travesón, que se va a llamar colon transverso, justamente. Y después ainda va a seguir en esa parte, va a seguir ainda el intestino grosso, que se va a llamar sigmoides, y aquí, final del intestino grosso, que va a ser el recto. El recto. Bien interesante. Todo eso es el intestino grosso. Tiene 9 porciones. Es bien más corto, pero tiene muchos más detalles. Porque tiene nueve porciones aquí que vamos a detallar. Y cada una de las porciones va a tener una cosa interesante. Aquí. El intestino grueso que va a iniciarse en esta porción ahí, en esa porción, que va a ser cuando se une con el ciego. Y va a terminar, ahí se va a formar una válvula también, que va a ser la válvula ileocecal, y va a terminar allá abajo en el ano. Termina el intestino grueso uniéndose ahí, continuándose con el anus. Y el intestino grueso que va a tener, aquí da para ver el ileum terminal llegando ahí en el intestino grueso. Y ahí se forma esa válvula. Vamos a describir esa válvula ahí. Y el intestino grueso es muy interesante. Es una imagen de un vídeo, una foto, ¿sabes? De un vídeo que estamos mostrando aquí. Para entender, aquí serían las piernas del paciente, ¿sí? Aquí sería el apéndice, apófisis sifoide de aquí. Y ahí aparece el estómago. Esto aqui vai ser a curvatura maior. Tá ao avesso isso. Espera aí, vou girar isso para ficar mais fácil de interpretar. Né? Confunde mais ainda. Aí mesmo. Esto vai ser o estômago. E del estómago, curvatura maior, sai essa estrutura que é o epiplon maior. O epiplon maior. Epiplon. Aumento maior também. Levantamos el aumento mayor, que nem na foto del Atlas, levantamos el epiplón mayor, ahí estamos viendo, aquí sería el pubis del paciente, el pubis, y ahí vemos el epiplón, cara posterior del epiplón mayor, que él va a insertar aquí en el travesón do go.
en el travesaño, en el colon transverso. Él se inserta ahí en la parte del colon transverso que va a levantar el colon transverso cuando hacemos essa manobra aí, certo? Legal isso. Muy bien. Aqui uma imagem interessante. Essa imagem, entendam, vou limpar isso, lindo. Graças. Não foi para mim, mas eu agradeço mesmo assim. Olha essa imagem aqui, separando a parede abdominal com muita facilidade. Não é normal isso, sim? Não é assim fácil. Eu sou muito legal. Obrigado, Tainara. Obrigado. Eu sou muito top. Obrigado, obrigado. Estão estão me deixando feliz agora. Sim. Essa parede abdominal está assim fácil de separar porque lá dentro saiu. Não sei se foi esse o vídeo da cirurgia que vocês viram. Saiu isso, né? Saiu um extraterrestre da cavidade abdominal. Saiu um pequeno tumor. Não, acho que era esse que vocês viram. Aquele vídeo, aquela semana que vimos um vídeo de cirurgia. Foi esse. Sim. Então, normalmente não separa assim fácil. Aí a função do acadêmico, né? Era esse, então. Sim, era esse. Normalmente o acadêmico, o interno, é encarregado de fazer essa função de separar, afastar aqui a parede abdominal, né? Puxar o ferro. Sim. Muito bem. E vamos ver aqui. Sim, sorrir feliz. Né? A primeira coisa que me deixa feliz é fazer uma cirurgia. E a segunda coisa que me deixa feliz é aplicar a prova de anatomia. Aí sim, felicidade completa mesmo. Função é afastador. Função dele acadêmico é ser um afastador humano, né? Aí não precisava muito, porque o tumor já dilatou e estendeu toda a parede abdominal. E como estou falando, tiene a forma de marco, de arco, para entender melhor. Un arco colónico, y vamos a describir cada una de esas porciones aquí. Y eso, y eso. Mas essa terceira função quase nunca aparece, sim? Quase nunca aparece porque quase não costumam ir muito bem na... Não sei por que não vão bem na prova, sim? As provas são fáceis. Todo mundo deveria ir bem. Eu já vou contando as perguntas durante a aula e ninguém dá atenção. A terceira coisa feliz é quando a patroa não enche o saco também, sim? Isso aí me deixa feliz, sim? É raro também, sim? Mais raro que aluno ir bem na prova, sim? Então, eita, tô cego, tiro o óculos, já não vejo nada, pô. Tô velho. Espera. Aí. Consigo ler agora. O intestino grueso está dividido em vários segmentos e aí vem a parte interessante. Intestino grosso, adoro intestino grosso. Tá aí, vamos ver quantas porções tem. Uma porção, segunda, terceira, quarta, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 porções. Que interessante, hein? E cada uma dessas porções tem uma característica diferente. Que vamos escrever. Sim, isso aí é mais raro ainda. Não sei o que é mais raro, Salomão. O aluno ir bem na prova, um aluno de anatomia ir bem na prova ou a patroa não encher o saco. São coisas raríssimas de acontecer. Toda hora enche o saco. Muy bien, vamos a ver las 9 porções do intestino grosso, que vai ser uma aula bem... Ó, para entenderem, deixa eu puxar aqui
Ó, eu vou puxar aqui, vou aumentar. E ó, aqui embaixo, onde está o mouse aqui, ó. Ó, o mouse está aqui, acompanha o mouse e aqui embaixo, ó. Esse número aqui. Número de diapositivas da aula, 144. 144 slides para explicar. A idade, sim. Isso que eu comecei a usar óculos agora, na quarentena. Como é que eu vivia antes, não sei. Deve ser isso as dores de cabeça que eu tinha, né? Talvez. Ou a patroa mesmo enchendo o saco também. Entonces, gente, vamos ver, tenemos que ver aquí las 9 porciones del intestino grueso y las 9 porciones, se estuvo, se estuvo con intestino grosso, Fernanda, se estuvo con intestino grosso aquí, ¿eh? 144, sí, acho que me emocionei aqui fazendo essa aula, né? Então, vou tirar de novo dessa monitor, coloco lá e bora, então. Ó, vamos ver. Ótimo, sim, sextou. Vai sextar. Isso que provavelmente não vamos terminar hoje em 2 aulas, porque é muito detalhe do intestino grosso. Comienza o intestino grueso, a primeira porção do intestino grueso que vai ser o ciego, o seco. Luego va a venir la parte del colon ascendente, o también se puede llamar colon derecho, porque aí depois vem Tô calmo aqui. Não tomei café hoje porque estava arrumando o microfone, que não serviu para nada também. Trabalho de nada, não serviu para nada. Luego del colon derecho viene un cotovelo, un ángulo, una curvatura que va a ser, se llama, ¿quién que foi o Diego? Quem é essa? Tainara Marconfante. Olá, Tainara, prazer. O aluno Diego Cáceres foi no evento. Que bom! Que bom que ele não pode participar hoje, né? Se à tarde vai ter bolo, agora não tem nada. Só tomei água e café da manhã aqui. Tá bom, calma, deixem eu terminar. Entonces, con primera porción se llama ciego, luego se llama colon derecho o colon ascendente. Ahí viene un cotovelo que va a ser o limpaeso, que se llama flexura cólica derecha, o también se puede llamar flexura hepática, porque ahí va a estar relación al fígado. Luego viene el colon transverso, el travesón, Ahí sigue el otro cotovelo del lado izquierdo, que se va a llamar flexura cólica izquierda o flexura esplénica, por estar relacionado con el vaso, spleen, vaso. Ahí viene el colon descendente, o también se puede llamar colon izquierdo, y es muy interesante. Aquí era colon ascendente e aqui é colon descendente. E por que isso? Pelo trajeto do barro, que ele vai primeiro subindo aqui, o barro vai subindo, atravessa aqui no colon transverso, depois desce aqui, e aqui nesse molde acumula o barro e depois chega no reto e evacua. Entonces por eso se llama colon ascendente, colon descendente, ou colon derecho, lembre, e colon izquierdo, também se pueden llamar. Luego del colon descendente va a vir una parte que se llama, voy a arrumar eso, se llama sigmoides, que va a ser esa parte aquí, sigmoide, está ahí un nombre, colon sigmoideo, vou apagar isso aqui ficou errado. Isso, tiro, colon sigmoides, opa, colon sigmoide, que vai ser essa parte aqui, e luego viene el recto, que vai ser aqui, vou arrumar isso, depois nunca arrumo isso, recto, essa parte, e depois viene el canal anal, bem pequeninito aqui, já saindo el canal anal, terminando el colon, el intestino grueso.
Entonces esas son las porciones del intestino. Bien interesante, gente, bien interesante. Y cuando hablamos de forma general, el intestino grosso va a seguir isso aqui, gente. Ele vai ser revestido por el peritoneo, peritônio. El intestino grosso está revestido por el peritônio, e ele vai fazer uma coisa muito interessante. Ele reviste totalmente al peritônio e ele forma uma espécie de um meso. E lembram? Meso. La palabra meso, mencionamos muchas características del meso cuando hablamos del intestino delgado, por ejemplo. El meso del intestino delgado, que se llama mesenterio. Y aquí, esas partes que están en el cuadro, todas van a tener meso. ¿Cierto? Entonces, todas esas partes que va a ser el ciego, el apéndice vermiforme, o apéndice secal, o apéndice vermicular, que apendicitis, el colon transverso y el colon sigmoide tienen meso. Si tienen meso, não sei se eu acabei de falar isso, mas vou perguntar mesmo assim. Se tienen meso, estas estruturas são fixas ou são móveis? Santo. São fixas ou são móveis? Tainara, vamos ver, quem mais? A outra Tainara que eu conhecia hoje. São fixas ou móveis? Boa, Maria Rita, cara. Boa, a única que responde, né? Boa, Tiago, móveis. Mas não é móveis de mobiliários, não, sim? É móveis. Todas essas porções que está aí no quadro. Boa, Wellington. Você já colou dos outros que eu vi, né? Você só viu que os outros escreveu e isso você escreveu também. Tá certo. Móveis. Agora, vamos ver aqui. El opuesto de un meso. La contraposición de un meso. ¿Es o qué? ¿Cómo se llama lo opuesto a un meso? Si una estructura no tiene meso y una fascia de qué? Fascia, isso. Uma fascia de quê? Fascia. O que eu arrumei aqui para o meu microfone não funcionou. Alguém falou comigo? Prof, fascia de coalescência? Coalescência! Boa, não sei quem falou comigo, mas falou certo. Estou feliz hoje. Fascia de coalescência, boa. Fascia de coalescência. E agora vamos mencionar. Né? Não, Fernanda, você colou na outra também. Aí vai falar que é internet, né? Ah, Massuchini. Massuchini menina, né? Sim. Foi voz de menina. Prof, eu tô com problema, eu tô escrevendo no Teams, mas eu tô com problema aqui no sistema. Ele não... Dá como se não recebesse as mensagens. Ah, ele não gosta de você. Sim. É assim. Ele tem essas coisas. Lógico, menina, Fábio, lógico. Então, gente, isso aqui tá gravando. Tenho que me comportar então. Sim, está gravando. Então, gente, aí deu, aí agora gosta de novo de você o Teams. É assim. É que nem pior que o professor de anatomia. Então, estas porções vão ter meso e aí são livres. O povo ainda bem que eu não apertei o botão aqui. São porções livres. Tienen um meso. É que nem o professor também, viu? É igual. Todo mundo tem um defeito de fábrica, assim. Não venha falar assim que você é perfeita agora. Algum defeito terá, né? Então, estas porciones que están en este cuadro son libres, móviles, tienen meso. Y tem dos porciones, três, né? Mas ele citou só dois, então é dois. Tem essas duas porciones que vai ser el colon ascendente y el colon descendente, que están grudadas, adheridas, pegadas a la pared abdominal posterior. Entonces, misma historia cuando vimos páncreas y vimos duodeno. Estructura que está pegada para atrás va a ser
eles vão ter a fase de coalescência. E aqui vamos mencionar de novo fase de coalescência. Olha que legal, aqui está aparecendo a cavidade abdominal, tirou-se toda a parte do tubo digestivo, né? E é muito interessante. Deixa eu aumentar essa imagem no seguinte quadro. Aí, aqui vou colar. Estou trabalhando aqui Paciência, calma. Aqui. Isso aqui para vocês verem. El colon ascendente y el colon descendente. Dice que son estructuras que están adosadas, grudadas a la pared abdominal posterior. Y ahí, en el siguiente cuadro, van a ver esas partes aquí. Eso y eso. Que van a ver aumento agora. En aumento estamos viendo. Olha que interessante isso. Essa parte tem peritônio. Ó, isso aqui é o peritônio, né, que não dá para ver porque é transparente, mas dá para entender. O peritônio, lembram o mesenterio? A raiz do mesenterio é assim. A raiz do mesenterio do jejunum ilho, né? Então, olhem só como as folhas cortadas que estão aí nessa região, olha como a folha aqui, elas estão bem perto uma da outra. Por quê? Ela vai desprender da parede abdominal, aí ela vai sair, vai lá na frente, envolve, revista um órgão e volta e gruda de novo na parede abdominal posterior, né? Essa disposição assim, essas folhas bem perto uma da outra, quer dizer que a folha saiu da parede, foi lá na frente, envolveu o órgão e voltou aí bem perto, e aí se formou um meso. Então, sempre que virem essa disposição aqui, em outra região é meso. Por exemplo, aqui tem as folhas perto, meso. Aqui tem as folhas perto, meso de novo, né? Então, e o oposto de meso, que é fase de coalescência, quer dizer que, ó, vou limpar, esta região aqui e esta outra região aqui. Olhem só como as folhas estão bem separadas, porque aí estava o intestino grosso, né? Aqui, assim, grudado. Aí veio o peritônio, saiu da parede abdominal, revestiu o órgão, grudou o órgão na parede abdominal posterior e continua assim, né? Então, aí é que essas folhas estão bem separadas. Isso aí é uma fase de coalescência, sim? Isso aí que estamos vendo é fase de coalescência, quer dizer que peritônio na parte posterior não tem, sim? Que legal! Ó, Sanco, para você ver, e a Masuchin também. Aqui no grupo de professores podem estar reclamando do tempo também. Às vezes é assim, se ninguém é perfeito, tem que ter paciência. Mas está certo. Então, normal, né? E vamos descrever aqui, intestino grosso, de forma general primeiro. De forma general, o intestino grosso. Para as pessoas baixas de estatura, para os nanicos, eles vão ficar felizes agora. Eles podem ter até 1,80 m de intestino grosso, pelo menos, né? Por isso que vai tanto fazer número 2, porque tem muito intestino grosso. Sim. O intestino grosso, de forma general, mide aproximadamente 1,60 m ou 1,80 m no máximo. Quer dizer, é bem curto comparando com o intestino delgado. Lembram? O intestino delgado tinha um promédio de 6,6 metros. Metros de intestino delgado. É muita tripa. E aqui, não. Aqui é bem mais curto. É 1,60 m, 1,80 m solamente. E também a mesma coisa. Ele vai diminuindo, ele vai afunilando, né? Ele vai isso. Ele vai afunilando, ele vai diminuindo de calibre, né? E isto é uma coisa super interessante.
interessante para a vida, interessante para a prova, sim? Aí prova, ouve, o povo ouve, prova, você já, aí fica atento, né? Então, sempre que tenha a oportunidade, algum que outro vai ter a sorte, mas se não tiver também não tem problema, de acompanhar uma cirurgia. Comigo não vão ter essa sorte porque eu não gosto, não é que eu não gosto de vocês, não gosto de levar aluno, porque não vai atrapalhar, sim? Então, se acompanhar, tiverem a sorte de ir acompanhar uma cirurgia, vão, tem que ir, não desperdicem a oportunidade, tem que encarar mesmo. Vão passar vergonha, vão, muita. Vão levar bronca, sim, certeza. Vão levar esporro, bronca, chulapa, como queiram chamar, vão levar, não se preocupem. É assim mesmo, se todo mundo passou por isso. Quem falar que nunca levou um esporro, puxar o ferro, sim. Puxar o ferro. Mas às vezes nem para isso serve, Fernanda. Que raiva. Você está querendo operar e o outro lá que tem que puxar o ferro nem isso sabe fazer. Então, melhor nem entrar. Então, se tiverem a oportunidade de assistir uma cirurgia, entrem, vão, encarem, sim? E preparem-se. Fiquem preparados porque vai passar vergonha, vai levar esporro, vai sair perguntas, o que é isso? Que é isso aqui que eu estou segurando? Assim, isso é normal, sim? Vocês sabem que todo ser humano, as pessoas que são seres humanos, tem isso de querer aparecer, sim? Querer se mostrar, ficar se achando. Sim? E cirurgião é a pior coisa. É assim também, sim, é normal. Sim? Então, o cara vai querer ficar se mostrando, sim? Boa, Fábio. Sim, passa vergonha. Tem que passar. É normal, gente. O que acontece? Vou explicar depois o porquê, qual é a finalidade de fazer passar vergonha. Mas antes disso, entendam que é normal isso. Não é que a pessoa não goste de vocês, talvez não goste, né? Eu, por exemplo. Mas é normal isso de entrar no centro cirúrgico. Primeira coisa, acadêmico entra no centro cirúrgico, passa mal, é normal também, sim? Isso aí é coisa que, sim, fiquem preparados. Porque o acadêmico que vai, acadêmico ainda pior, internos às vezes, que entram no centro cirúrgico, passa mal. É normal isso, sim? Não tenham vergonha. Mas quando for passar mal, avisa. Estou passando, grita, estou passando mal, senão vai cair e vai ser um prejuízo, vai contaminar, o povo vai ter que cuidar de você em vez de cuidar do paciente. Então avisem. Ou já está passando mal e já vai lá e senta. Isso aí é uma hipotensão ortostática que tem, né? Senta. Aí depois expira fundo, puxa o ar, né? E depois vai melhorando isso. Quando forem entrar numa cirurgia e for de abdômen, vai ter perguntas, sim? É muita emoção, sim? Eles costumam falar, mas acontece, é normal isso. O feio é quando o médico ou o residente passa mal, ou o interno passa mal, né, e já entrou várias vezes na cirurgia. Aí é vergonha mesmo. Então, estejam preparados, primeira coisa. E quando for perguntado, tipo, entrou uma cirurgia de abdômen, perguntas clássicas, tipo, sempre vai ter. Sempre pergunta. E é para testar o conhecimento, e é para ficar se achando um pouco, é uma mistura aí. Essas perguntas são clássicas. Qual é a diferença entre intestino delgado e intestino grueso? O intestino grueso tem tênias, austras e apêndices epiploicos. O intestino delgado não tem isso. Um que outro vai querer aí, como le dicen, querer zafar, escapar da pergunta e vai falar: o intestino delgado é delgado e o intestino grosso é grosso. Também, mas não é isso que o cirurgião vai querer ouvir. ¿Sí? O que vai querer ouvir é: el intestino grueso tiene tenias, austras e apêndices epiploicos. Respondeu isso? Já passou a primeira pergunta. Já é menos burro, já. Mas não se preocupe, não fiquem se achando vocês, porque vai vir outras perguntas. E outra, até vocês não saberem. E quando não saber responder, aí vem a clássica
Ah, você nem passou em anatomia ainda. Como é que você passou em anatomia? Você não sabe nada. Vai estudar, moleque. O que você está fazendo aqui? É normal isso, sim? Eu passei por isso, todo mundo passou por isso, sim? E eu estou fazendo o povo passar por isso também agora. Para que isso, gente? Entenda? Uma anedota, uma história legal da minha residência. Quando eu entrei na residência, ó, Fernanda, muito legal isso. Entrei na residência, são 4 anos de cirurgia oncológica. Entrei no primeiro ano e eu gostei de cirurgia cabeça e pescoço. A mais difícil que eu tinha. Claro, después van a hacer lo mismo ustedes, pero entiendan que no es tanto para hacerse, para creerse, no, es para probar la tolerancia del alumno. Muito, muito, isso mesmo, né? Então, peraí, vou contar. Primeiro ano entrei na residência, gostei de cirurgia cabeça e pescoço, a cirurgia mais legais que tinha, mais difíceis, mais extensas. Uma vez eu entrei numa cirurgia e saí 2 da manhã, entrei, sei lá, era 8, 9 da manhã e saímos 2 da manhã. Ficou um dia inteiro na cirurgia. Cirurgia bem interessante. Aí eu gostei dele, cirurgião, eu falei, vou acompanhar ele, vou ser como ele diz, um discípulo dele. Aí eu entrei no primeiro, falei, vou acompanhar ele no ambulatório, no consultório. Entrei no consultório dele e ele olhou para mim, a primeira vez que eu entrei, ele nem falou nada, assim, nem me ignorou totalmente. Segunda semana eu entrei lá e ele deu maior bronca em mim. Me mandou a merda. O que você está fazendo aqui? Você está me atrapalhando. Sai daqui. Ninguém te chamou, ninguém te quer aqui. E essas coisas. E eu lá, insistindo. Terceira semana, eu vi que ele estava fazendo, tipo, paciente ia operar e ele fazia receita, pedido de raio-x de tórax, eletrocardiograma, laboratórios. Eu vi já isso que ele sempre fazia. Eu me adiantei. Eu já fiz, eu vi que o paciente ia operar, ia preparar o pré-cirúrgico, eu fiz lá, solicitei raio-x num papel, num receituário, raio-x, eletrocardiograma, e quando ele ia fazer, eu já passei para ele, e ele pegou, olhou para mim, pegou o papel, amassou e jogou no lixo. E ele fez o dele. Sim? Na seguinte semana, mesma situação, aí ele pegou o papel e entregou para a paciente. Já usou o receituário que eu preparei. Né? E depois, assim foi. Depois, no 4º ano da residência, eu sempre lá, sempre esporro. Ele me esculachava muito. Sim? No 4º ano, ele falou para mim, eu vou mandar você fazer residência de cirurgia cabeça e pescoço em São Paulo, e eu pensei que nunca na vida iria ser capaz de recomendar, não sei se é que recomendar em português, sim? Alguém que eu confiasse tanto em alguém para fazer uma recomendação desse tipo. Nunca pensei, e pior ainda, você burro e cego assim, e vou recomendar você, tô louco, devo estar louco, né? E ele fez isso. O que eu quero passar para você é persistência. Sim, persistência. Quando for entrar no centro cirúrgico, né? Sim, foi muito legal. E ele é chato, né? Ele falou uma vez para meu pai, cuida bem dessa criatura, desse ser aqui, porque ele tem experiência, ele tem, não experiência, ele tem, como ele diz, vocação, ele tem, como é que ele diz? Ela leva jeito para cirurgia cabeça e pescoço. Resiliência, isso também. Sim? Então, tem que ser persistente. Né? Persistente. Quando entrar num centro cirúrgico e levar bronca e já sair chorando, quer dizer que não serve para coisa. Sim? Não serve para isso, vai estudar outra coisa. Corta e costura, sei lá. Mas se vocês persistirem, levar bronca e aguentar bronca e mesmo assim continuar insistindo, vai chegar em algum lugar. Aonde não sabemos, mas em algum lugar vai chegar, sim? Também, isso é super importante, né? Tener que ter habilidade manual, tener que saber trabalhar com as manos. No adelanta nada, lo que yo, un ejemplo que yo, por eso odio karaoke, Ángel,
porque la gente quiere cantar en el karaoke, pero no sabe cantar karaoke. Entonces, ¿para qué cantan en el karaoke si no saben cantar? ¿Verdad? La misma cosa en medicina. Hay gente que quiere ser cirujano, pero no tiene habilidades manuales, no sabe trabajar con las manos. No adelanta, buscate otra profesión. ¿Eh? Sí, hoy estoy con la lengua suelta. Entonces, es dos cosas que hay que tener. Pediatra só tem que saber usar calculadora. Eu sempre brinco com a patroa. Só sabe usar calculadora já é pediatra. Como le chama essa? No supermercado tem aquela balconista, a caixa. A caixa pode ser pediatra, sabe usar calculadora, por exemplo. Sim, obrigado, Matutini, obrigado. Mas é o que eu queria, né? Custe, é a mesma coisa você, custe o que custar, é o que eu quero e eu vou fazer e ninguém me segura, né? Assim, você tem que pensar assim também. A mesma coisa nas provas, se eu fui mal, é um esculacho que vai levar na vida. Não é porque foi mal numa prova que já vai desistir, sim? Você vai ir mal em muitas provas. O negócio é não desistir, sim? E os esculachos, isso aí, por exemplo, eu odeio acadêmicos. Aqui, meus alunos de cirurgia no 4º ano, prof, eu posso acompanhar você no ambulatório? Não. Eu falo, não. Não quero estorvo, não quero ir atrapalhando. E não me acompanhe. Posso acompanhar você no plantão? E aí eu não gosto porque ninguém falou que ia ser fácil, isso mesmo, não sei. Eu costumo falar, é fácil, mas mentira, é difícil. O povo que vai me acompanhar às vezes vai acompanhar no plantão, vai uma vez, depois nunca mais aparece. Então, por isso, já não quero mais isso. Né? Sim. Obrigado, Salomão, obrigado. Mas é assim, você tem que ser persistente. Isso aí é para tudo na vida, né? Serve para tudo na vida. Senão não vai chegar. Se a primeira dificuldade abandona, não serve para nada, né? Não serve para isso. O que é isso? Espera aí. Não li essa mensagem. Ah, já mandei. Não sou o melhor. Eu sou mais dedicado, talvez, mas não sou o melhor. Tem melhores, sim? Tem mais inteligentes, tem mais centrados, né? Mas tem que ser dedicado. Isso aí vai ganhando das outras virtudes, sim? Não, Fernanda. Ainda bem que foi uma menina. Porque se for homem que pede para acompanhar, eu já falei, deveria ter nascido mulher, porque homem comigo não gosto, assim. Eita, tá gravando isso. Homem do meu lado só nem de guarda-costas quero para mim, sim? Mas não vai ter a turma inteira para acompanhar, sim? Não tem espaço para a turma acompanhar, não vai ter ninguém mesmo. Só se trocar de sexo, Fábio, só assim. Não gosto de homem comigo assim. Vou responder isso. Henrique. Aí, mandei. Muy bien, gente. Já foi meu descargo del dia. Não era para tanto, assim, mas me excedi de novo. Então, estava falando aqui, diferença, isso aqui é para a vida e para a prova também. Se respondeu isso na cirurgia, já vai ser um pouquinho menos burro, já, sim? Mas depois vai vir outra, sim? Não se preocupem. Ora. Então, vamos lá, vamos continuar. Prestem atenção, anota de novo as coisas. ¿Sí? Diferencias entre el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino grueso va a presentar estas... Vai, pô. Espera, tenho que escutar isso. Intestino delgado não vai ter isso. Somente... Vai que passa, né? Vai ter, en el intestino grueso vamos a encontrar tenias,
ostras e apêndice diploico. Mas tem que saber para que serve, o que é e todos os detalhes de cada uma dessas três estruturas. Tênias, ostras e apêndice diploico. O que o doutor mandou aqui para mim? Pera aí. Muito bem, desculpa, era um paciente aqui que tenho que operar agora. Espera aí, vou mandar para ele uma mensagem. Olá, René, ¿cómo te va? Buen día. Che, y está sospechoso el nódulo, es bastante sospechoso. Esas microcalcificaciones en el interior es muy probable de ser un cáncer de tiroides. Por el tamaño que tiene 5 centímetros, ya es para cirugía directo, ¿sí? Porque eso va a seguir creciendo, va a infiltrar estructura de vecina, entonces mejor cirugía ya. Si hacemos un no PAF, no va a cambiar mucho, ¿verdad? Podés hacerle la punción, si está a mano o todo, podés hacerle la punción, pero igual, de todos modos, independiente del resultado, después vamos a tener que operar eso, ¿eh? Sin problema. Aí, já mandei, desculpa. Mas é médico, se médico é assim. Ai, ai. O que eu estava falando? É uma paciente com câncer de tiroides, Eliane. Vamos operar. Vai ser daqui a uma semana, mais ou menos, a cirurgia. Então, sim, obrigado. Chique. Vou mostrar um vídeo aqui para você. Já que não estamos andando mesmo, vou procurar aqui Diego. Ó, Diego, meu anestesista del miércoles. Ele fez um vídeo, pedi para ele fazer um vídeo. Vou puxar aqui. Vamos ver aqui agora. Vídeo da cirurgia, isso, assim, del miércoles. Isso aqui vamos pausar, explicar um pouco. Não vai muito lá comprido o vídeo, assim, é pouca coisa, mas vai dar para ver. Vamos ver, dá para fazer isso. Aí, ó. Esto es en el cuello, una cirugía de tiroides, ¿sí? Aquí la cirugía ya está casi terminada, ya conseguimos retirar toda la glándula. E aí é só um vídeo para ilustrar. Não é que sai assim fácil, né? Foi uma peleia gigante. Esse nódulo aqui, isso que está na ponta do mouse, foi muito difícil, porque este nódulo estava atrás esse nódulo estava bem atrás. E atrás dele ainda estava o nervio laríngeo recorrente direito. Nervio laríngeo recorrente direito. Que el nervio laríngeo recurrente es, todo mundo sabe, el nervio de las pregas vocais. Isso aí não pode cortar, né? E atrás dessa coisa horrível que estava aqui, e era duro, era uma pedra de duro, era um baita câncer também. Atrás dele é o nervio laríngeo recurrente. Foi muito chato. Deixa eu ver, tenho fotos, tem poucas fotos, não tem muita coisa não. Entendam, aqui em cima é o queixo, o mentón del paciente, e aqui vai ser o esternón del paciente, né? E aqui é a glândula mostrando o nódulo. O nódulo aí. A pinça de ponta fina aqui está pegando no nódulo e puxando ele. E o nervo lá atrás é essa coisa, não dá para... O nervo é uma coisa branca que está aqui atrás, sim? Está aí atrás. Muito legal isso. O paciente tá viva, né? Aí vou puxar de novo para lá, isso. Muito bem. Então, al fim, vamos... É que horas agora? Deu que horas? Eita, dá tempo ainda, dá tempo. Glândulas, não.
tênias, austras e apêndices epiploicos. Mas não adianta só você responder, é tênia, austra e apêndice epiploico. Sim, mas o que é isso? Quais são as funções disso? Sim? Isso que importa agora. E vamos aprender. Primeiramente, tênias são essa linha branca que está aí. Parece uma lombriga gigante que está grudada en el intestino grueso. Tênia. Né? Tênia solium, tênia sanguinata. Vamos ver o ano que vem em microbiologia, que é uma lombriga, é um verme gigante que de vez em quando sai pelo ânus. Né? É parecido com isso aqui. O intestino grueso tem uma tênia que está grudada, é isso. Depois vamos descrever o que é uma tênia. ¿Sí? Luego tienen essas ondulações de la pared que são visíveis desde a parte de fora. ¿Sí? Na parte externa já dá para ver essas ondulações da parede, austras. Austras é o nome, ¿sí? E por último, apêndices epiploicos, que vai ser essas gorduritas, esses dedos de tecido adiposo que estão grudados. Isso aqui, dá para escrever aqui. Isso aqui são os apêndices epiploicos, ¿sí? Tres diferentes. No intestino delgado, nada. É completamente liso. Não tem ondulações, não tem gordura nele, não tem nada. Intestino delgado, né? Solamente no intestino grueso que vamos achar isso. E vamos descrever agora. Que são... Vai, pô. Aí. Que são as tênias. As tênias são três, primeiramente. São três tênias. Três linhas brancas que estão ao longo de todo o intestino grueso, isso, né? Três tênias. Também se podem chamar cintilhas longitudinais do colon. ¿Eh? Que são as tênias? São, aqui vou arrumar isso para ficar bem legal, para entender bem. Concentração de fibras musculares. Isso são as tênias. São fibras musculares que se concentraram aí. Vou colocar tudo que puder aí para ressaltar isso. Tênias são concentração de fibras musculares longitudinais, que vão a ser três. Bem legal. Começa na base do apêndice secal, em el ciego. Vamos ver aí uma foto para ilustrar as tênias, que aqui, vamos ver, isso aqui é muito interessante quando estão operando uma apendicectomia, daqui a poucos anos, operando uma apendicectomia, talvez ninguém vai lembrar de mim, mas aqui aparece uma tênia, aqui vai descendo outra e aparece de novo aqui, segunda tênia, e a terceira tênia aqui, escondida aqui por essa tejido adiposo. Três tênias, são três, que elas se unem en la base del apéndice secal, y aquí aparece el apéndice secal. Entonces, quando estiverem operando uma apendicectomia, vou fingir que acredito em vocês. Sei. Quando estiverem operando uma apendicectomia, primeiro, essa é uma técnica de operar a apendicectomia. Você tem que procurar essa tênia aqui, que é a tênia que está para frente, que está para frente, se acompanha ela para baixo e vai achar a base do apêndice. Por lo menos a base do apêndice sempre está aí. Depois o apêndice vai estar em qualquer lugar. Sim. O resto do apêndice vai estar para frente, para trás, às vezes está metido para dentro, mas a base do apêndice sempre vai estar aqui quando se reúnem as três tênias. Bem legal isso. Interessante. O que mais que deve falar? E são três. Aí está aparecendo que são três tênias. Estou gritando muito aqui. Vou colocar o microfone depois, que o cabo ficou preso lá. As três tênias não vão... Eles vão mudar de disposição, de orientação. É assim. Aqui dá para ver uma tênia, que é a tênia anterior,
outra tênia vai ser para trás e para fora, e outra tênia para trás e para dentro. ¿Sí? Se van a llamar entonces tênia anterior y dos tenias posteriores, posterolateral y posteromedial, ¿eh? Que ahí se van a llamar tenia anterior, o también se puede llamar tenia libre, es la más ancha de todos. Não me emociona, Alice. Você não viram muito de aulas, das aulas presenciais? Eu grito. Eu me emociono e grito. A patroa, ela mandou comprar um microfone para não gritar, e eu grito mesmo assim. Escandaloso, né? Escandaloso. E ela fala isso. Vou tentar gritar menos. Gritar em voz baixa, pelo menos. Gritar em voz baixa, isso aí é bom. Tênia livre, que vai ser a tênia anterior, e dos tênias posteriores, posterolateral e posteromedial. Posterolateral, que se vai chamar tênia epiploica, e posteromedial, que se vai chamar tênia mesocólica. Sí, tênia mesocólica. Os nomes é importante, gente. Me interessa muito, ¿sí? E elas, no colo transverso, elas mudam toda sua orientação. Não vou explicar muito isso, que é um tanto confuso e não é muito útil no dia a dia. Para ver somente, aqui, nesse outro quadro, aí dá para ver melhor. Aqui vai ser o colon direito, né? Direito. Aqui vai ser o colon transverso. Transverso. Dá para entender transverso. Né? E vamos ver, aqui dá para ver a tênia anterior. Só ela que dá para ver. Porque são duas tênias para trás, posteriores. Posterolateral, seria aqui, e posteromedial. O que acontece? Ó, essa tênia depois dá para ver aqui. Ela gira. E essa outra tênia, que é a tênia anterior, ela passa para baixo aqui no colon transverso. ¿Sí? Elas giram, elas vão fazer um giro sobre o próprio eixo. Interessante isso. Isso que está explicando. Não é tão interessante porque é confuso. ¿Sí? No colon transverso, no colon transverso, elas mudam de orientação. A tênia livre passa a ser para baixo, anterior-inferior. A tênia epiploica aqui, a tênia epiploica é essa aqui, que é posterolateral. Ela passa a ser para cima, postero superior, né? E mesocólica, que vai ser a tênia posteromedial, passa a ser postero inferior. Não me interessa muito isso. Os nomes, sim, os nomes aqui, essa primeira parte pelo menos. Muito bem. Que são as austras agora, né? Las austras son las ondulaciones de la pared. Esas ondulaciones que están viendo ahí son las austras. Y las austras solo tienen el intestino delgado, gente, por favor. ¿Sí? Las austras, o también se pueden llamar abollonaduras, que son dilataciones, que van a formar un bolsón, un saco que está hablando ahí, y só eso, ¿sí? Las austras que van a estar a lo largo de todo el intestino grueso. Solamente en el intestino grueso. Eso, Ahí. Tiene unas características interesantes. En el ciego y en el sigmoide son grandes. Coloca aquí, grandes. Aquí. Y aquí. Son grandes. Y en el transverso son numerosas. Son pequeñas y numerosas. Bastante. Isso aí é muito interessante. Depois vamos ver no ciego, desculpa, no sigmoides, que tem uma característica bem legal. ¿Sí? Bem legal isso. Depois vamos descrever cada, porque vamos descrever. Isso aqui, gente, é solamente introdução, generalidades. Ainda não vimos parte por parte do intestino grosso. E por último, os apêndices epiploicos. Que os apêndices epiploicos, ou também se pode chamar apêndices omentales,
Apéndices omentales. Son esas masas de gordurita que está grudada, masas adiposas que van a estar en el intestino grosso, solamente en el intestino grosso. Botei aquí. Vou limpar. Ostras son grandes en el ciego y en el sigmoides y son pequeñas, porém numerosas en el recto, no, en el transverso. Transverso. Certo. O que mais que tem falado? Não muito interessante, sim, não muito interessante, mas vamos falar bem por alto, que assim como en el estómago, en el intestino delgado, el intestino grueso va a tener 3 capas, que va a ser una capa interna, una capa media, muscular, y una capa externa, que va a ser serosa, revestimiento seroso. Aqui na capa média, eles vão ter 2 capas musculares, que nem era no intestino delgado. Solamente no intestino, no, no estômago. Solamente no estômago que tem 3 capas musculares. Somente o estômago. Depois daí, em mais, é só 2. Sim? E aqui, inervação dele. Isso aqui viram em histologia. Que el intestino grueso va a tener el plexo submucoso de Meissner y el plexo mientérico de Auerbach. Viram isso na histologia? Não vou falar muito aqui, porque é mais histológico isso. ¿Sí? Mioentérico é um músculo. ¿Sí? Então, a capa muscular está inervada por Auerbach. E a parte mucosa, submucosa, é Meissner. Isso aí não me interessa. ¿Sí? Meissner e Auerbach. E aqui começa a primeira parte do intestino grosso. Até que enfim. Chegamos no slide 32. Ó, 32. De 144, gente. Vamos todavía. Falta mais de 100 slides. De tener grabación.